Olá, queridos, como vocês estão? Boa noite, sejam bem-vindos para mais uma live. Faz de novo essa nossa série de lives abençoada que estamos fazendo aqui no nosso Instagram. E hoje é uma noite muito especial, vou receber um convidado muito especial também. Sejam bem-vindos aí, 10 grandes irmãos aí chegando, Rafa, Felipe. Amo a vida de vocês, saudade dos dois. Hoje vai ser uma live muito especial, recebendo aí o Alisson Mota, né? O pastor hoje, Alisson Mota, um amigo de muitos anos, eu diria de infância ainda, né? E depois de muito tempo a gente vai ter esse tempo aí de reencontro e para conversar, né? Temos muito para conversar daquilo que Jesus tem feito nas nossas vidas hoje. Ele já chegou aí, o homem já chegou, já vou aceitar ele aqui para ele chegar e a gente já começar. Quero aproveitar e pedir você que está aí já ir convidando a galera, encaminha essa live para que mais e mais pessoas possam chegar aqui até esse tempo de comunhão conosco. Paz, meu irmão! Graça e paz, meu irmão. Graça e paz! Eita, rapaz! Aí sim, que saudade! Ainda tá se identificando como Caio ou agora é Caio? Agora é Caio, e eu vou explicar o porquê. Até legal você falar sobre isso. Fiquei na dúvida, rapaz. Eu tinha visto você falando Caio, mas na nossa época era um japonesado, né? Pois é. Ó, mas antes de eu falar sobre isso, aproveita e já se apresenta aí para a galera. Quem que é você? Você agora é pastor, não é pastor? É só líder? Conta um pouco pra gente aí rapidinho. Ótimo. Então, pessoal, boa noite a todos. Me chamo Alisson Mota. Ainda não sou pastor, né? Sou seminarista teológico, estou aí nessa fase de aprendizado ainda, mas Isso. está nas mãos de Deus esse caminho. Sou líder de homens da Igreja Batista Shekinah em Camaçari, pastoreada pelo pastor Roberto e pastor Alain. Fica no bairro da Piaçazeira. Há cerca de 11 anos congrego nessa igreja, Isso. porém já tenho 19 anos na casa do Senhor, servindo ao Senhor, né? Comecei já em outra igreja batista e migrei há 11 anos, né? Congrego na Shekinah e hoje líder dos homens, para a graça de Deus. Bênção, bênção. Meu irmão, se você puder falar um pouquinho mais alto, eu não sei se está um pouco abafado, mas pelo menos para mim está sendo um pouco abafado o som. Não sei para a galera aí. Vocês que estão acompanhando, comenta aí para a gente, por favor. Se tá ok ou é só aqui para mim. A gente pode dar uma testada sem o fone. Tá bom. Fica melhor. Beleza, benção, benção. Eu acho que o fone não é muito. Deixa eu só. Bem, assim, enquanto você vai arrumando aí, deixa eu explicar para a galera essa questão aí do nome, né? Então, meu nome, na verdade, é Caio. Meu nome é um nome japonês, pessoal. É japonês, tá? Caio Obara. Porém, veio pro Brasil, né? Dá aquela brasileirada, o nome. E aí depois eu descobri que, na verdade, é um nome feminino no Japão. Minha mãe acho que errou na pesquisa. Cara, temos algo em comum, velho. Não existia chat GPT na época. Minha mãe acabou errando a pesquisa. E, na verdade, é um nome feminino no Japão. Eu falei, sabe, Dilma, deixa eu voltar para Caio mesmo. Tá tudo certo. É melhor, né, velho? No Brasil é macho. Então no Brasil é macho, é uma escrita diferente, chama a atenção da galera. Então agora é Caio Obara mesmo, como sempre fui, né? Mas aquele período ali, aí, quando eu fui para Bahia, tava ali com 10 para 11 anos, foi quando eu descobri, né, que era um nome japonês realmente, tudo tal. Eu falei, não, é a minha origem, eu preciso, né? Então é Caio. Aí foi aquela confusão. E todo mundo, essa galera que me conhece da Bahia, né, dos meus 10, quer dizer, dos meus 11 até os meus 22 anos, 21 anos de idade, me conhece como Caio. A galera que conhece antes ou depois já me conhece como Caio. Mas tá tudo certo. É o que eu sempre falo. Me chame de Caio ou me chame de Caio, mas fale de mim. Glória a Deus, né? Melhorou aí o áudio? Melhorou para mim. Pessoal, comenta aí no chat aí se melhorou para vocês também, tá bom?
Benção. Meu irmão, vamos lá. Então vamos, né? Você já se apresentou pra gente. Eu não sabia que você era seminário. Eu fiquei na dúvida, porque eu vi, acho que a sua esposa, eu vi ali PRA, eu falei, rapaz, será que é pastora? Aí eu falei, Alisson já deve ser Não, é pastor. PD, é Ah, PD. eu li errado. Mas tá tudo certo, já estou profetizando, receba aí. Glória a Deus. Alisson, conte, né, para mim e pra gente, né? A gente se conhece desde a sexta série, ali 12 anos de idade. Então, muita coisa aconteceu nesses 11 anos que você congrega aí na igreja Shekinah. É o tempo que eu fui para os Estados Unidos, a gente nunca mais se falou, perdeu o Verdade. contato. E hoje, né, a gente tem se reconectado aí através das redes sociais, esse meu retorno ao Brasil. E estou feliz de acompanhar aquilo que Jesus tem feito na sua vida e você também, creio eu, daquilo que Jesus tem feito na minha. Mas conta um pouquinho pra gente do seu testemunho, né? Você já veio de um lar cristão, como é que começou essa sua caminhada realmente no Evangelho? Você começou a caminhar com Cristo? Então, meu amigo, primeiramente agradecer, né, o convite. Estou muito feliz em estar aqui, muito feliz com a sua vida também, né? Na verdade, eu fico muito feliz quando vejo pessoas que conviveram comigo há muitos anos atrás, se rendendo a Cristo. Você já tinha uma caminhada com Cristo, né? E teve aí, quem te conhece sabe seu testemunho, sabe como aconteceu toda a sua vida e ver toda essa tudo isso que Deus tem feito em sua vida me deixa muito feliz e foi o que também me motivou a aceitar o convite, a fazer parte desse processo, né? Glória a Deus. Eu creio que Deus já vinha ministrando ao meu coração também infelicidade, né? Pela felicidade de ver tudo o que Ele tem feito com você. Amém. E minha história de conversão, na verdade, eu gosto muito de estar conversando sobre o que Cristo fez em minha vida, né? Tem algumas pessoas que eu sempre converso, sempre tento falar uma parte da história, porque são tantas coisas que Cristo faz em nossas vidas, né? Que fica difícil muitas vezes a gente contar tudo, né? Toda essa maravilha que Deus faz em nossas vidas. Só um adendo também, você falou sobre o seu nome, né? Que tinha uma origem feminina, você pode até tirar minha dúvida. Alisson lá nos Estados Unidos é o quê? É homem ou mulher? É nome feminino. Tá vendo aí, velho? Rapaz, eu descobri esse negócio depois, falei com minha mãe. Pô, minha mãe, logo não, foi seu pai que quis, achou bonito. Mas no Brasil é homem, então. Importa, Beleza. E aí, Caio, minha história tem a ver com o colégio onde a gente estudou, né? Eu estudei lá da quinta à oitava série. E quando finalizou a oitava série, minha mãe não tinha mais condições de me manter lá. Na época a gente até jogava vôlei, né? Você lembra? Sim, sim. E aí eu tomei a decisão de sair, não, nem cheguei a me despedir da galera, não falei com ninguém. Foi uma decisão que minha mãe tomou, já estava ali já finalizando as aulas, não cheguei a falar exatamente ali nos últimos dias. Nosso professor de vôlei até comentou na época, rapaz, por que você não falou comigo? Eu consegui uma bolsa e tal. Mas eu acredito que ali já era um propósito de Deus na minha vida. Amém. Então, eu fui para o colégio modelo e estudei o meu primeiro ano lá, né? Foi um ano, assim, de muitas mudanças, né? Eu que sempre fui muito mais contido, mais na minha, né? Sim. Sempre fui bem tímido. E lá eu comecei a me soltar um pouco mais, fazer mais amizades, fazer mais aquilo que eu queria, né? Só que eu comecei a perceber que eu não estava indo no caminho que fazia bem, né? Que fazia sentido para mim. E aí começou a arder no meu coração assim, o desejo de voltar para o Dom Pedro. E eu não sabia por quê, né? Nesse período no modelo, no colégio modelo, né? Eu conheci algumas pessoas também que eram cristãs e me falaram de Deus, me mostravam a Bíblia. Eu sempre tive muito interesse em ler a Bíblia, em conhecer, em ver o que é que tinha na Bíblia, né? Eu não tinha muita paciência para ler, mas quando alguém me explicava, eu gostava de ouvir.
E quando chegou no final do ano, depois de um ano assim, eu me diverti muito realmente, mas senti um vazio, senti que faltava algo na minha vida e me veio ao coração, né? Deus falou comigo que se eu continuasse ali, que eu iria me perder. Uau! E eu nunca tinha ido à igreja evangélica, eu não sabia nada assim sobre evangelho, né? Mas tomei a decisão. Minha mãe falou, poxa, eu não tenho condição de pagar. Nessa época eu comecei a trabalhar e aí eu falei, não, pode ficar tranquila, eu vou, nem que eu pague, mas eu vou voltar. Também eu pensava nos estudos, né? Eu achava que haveria uma condição melhor de estudo também. E aí fui lá no Dom Pedro, negociei minha mensalidade com a diretora da época, né? Negociei, falei a minha condição, falei que eu iria trabalhar para pagar a mensalidade. Ela se compadeceu, fez um precinho legal. Eu retornei, minha mãe também se compadeceu, acabou pagando. Porque eu não ia ficar com nada, ia gastar meu salário todo na escola. Sim. Mas minha mãe se compadeceu, foi comigo, viu a negociação, eu fiz a negociação, ela ficou ali só assistindo. E acho que ela ficou muito orgulhosa, né? Muito feliz comigo. E aí, vamos fazer um esforço a mais, vou pagar para que ele tenha o dinheiro dele. E ela acabou pagando e eu comecei a estudar no Dom Pedro. E quando eu comecei a estudar, pouco tempo depois, não sei se você lembra, mas uma vez na semana, no intervalo, tinha um culto lá no Dom Pedro, lá no auditório. Acho Eu que não lembro disso. você nem deve ter participado, Não acho que você lembro. participou. Tinha, na época, alguns amigos nossos iam, né? Inclusive, Eu não lembro disso, irmão. Eu nem lembrava que você tinha saído e voltado do Ultra. Isso eu não lembrava, não. Uau! voltei no segundo ano, voltei por causa disso. Você vê como Deus é maravilhoso. Então, eu comecei aí eu fui em um culto desse, era até em dia de sexta-feira, no intervalo, lá no auditório. Rapaz. E quem ficava à frente era uma menina chamada Emily, Rafaela, que hoje Rafa, sim, Rafa. ela é esposa do pastor da minha igreja, Ah, é verdade. o pastor Alan, que tinha começado esse projeto um ano antes, quando eu saí, ele começou, e quando eu voltei ele já não estava mais lá. Já a Rafaela, a Emily e outras pessoas estavam à frente, acho que Manassés também, menino que tocava, Paulinho também tocava. Paulinho, Alguma, sim. tocava. Tinha algumas pessoas, né, que participavam lá. Eu fui, gostei, achei muito interessante porque eu enxergava a igreja como aquele paradigma, né? A igreja só tem velho, só tem música chata, só tem pessoas sentadas, aquele negócio chato. E aí, quando eu cheguei no culto, que eu vi um monte de adolescente adorando, músicas legais, eu Cara, falei, eu não lembro disso. Uau. velho, eu falei, rapaz, essa aí é a minha praia, velho. Caramba, gostei, comecei aí, né? Toda semana eu ia. E no meu trabalho, justamente no ano que eu comecei a trabalhar, né? No meu trabalho, o meu chefe era cristão. E ele começou a pregar para mim. Eu gostava e ele, todo dia, ele contava uma coisa nova da Bíblia, contava uma história nova. Aí a gente ia para casa conversando, e a gente conversava no trabalho, no intervalo. Eu o tempo todo conversando. Lembro até que nesse período foi contratado um ateu. Olha como Deus é, velho. Foi contratado um ateu e os dois ficavam discutindo quase todo dia a teologia. E eu no meio daquele fogo cruzado e torcendo por ele. E aquilo foi convertendo meu coração, né? Uau. Foi convertendo até que um dia meu irmão foi convidado para ir para a igreja com uma vizinha nossa, né? Uma senhora já. E era mãe de um amigo nosso, né? De infância, conhecia a gente desde bebê, né? Quando meu irmão foi, na semana seguinte ela pediu para me chamar. Ou seja, eu vivendo tudo isso, ela me pede ela pede para ele me avisar que ela convidou para ir à igreja. Poxa, claro, com certeza, já estava Partiu. Hashtag partiu. nessa. Então eu fui
no culto, gostei, fiquei doido para no apelo levantar a mão, mas fiquei com vergonha, não fui. Aí lembro que pouco tempo depois surgiu uma marcha para Jesus em Camaçari. Tudo foi acontecendo no meu período, tudo no mesmo período. Deus, assim, me trabalhando mesmo comigo. Houve uma marcha para Cristo, eu decidi ir. Lembro até que na época meus colegas, no mesmo dia da marcha tinha um aniversário, aí meus colegas me chamaram para esse aniversário, falaram, cara, você vai perder a oportunidade de ir para o aniversário, né? A galera vai estar lá, poxa, vai ser bom e tal. Eu falei, velho, eu vou para a marcha, velho. E fui sozinho, ninguém quis me acompanhar. Fui sozinho, achei que ia terminar cedo. Fui só com dinheiro de ida, só tinha dinheiro de ida também, da passagem, meia passagem, fui. Cheguei lá, curti a marcha, começou já com o Nego Vieira, reguizão, falei, rapaz, que massa, velho. Ser crente é bom, velho. Esse negócio aí, fui. Chegou lá, Kleber Lucas, pô, na época, top demais. E em seguida, David Keelan, né? Pastor David Keelan, pregou pra caramba, pregou e cantava e pregava, cantava e pregava. E daqui a pouco ele fez um apelo. E aí eu aquele ardendo no coração, a vontade de aceitar. E aí ele pediu, né? Ele falou, você que já é cristão, toque no ombro de uma pessoa que está do seu lado e pergunte se ela quer levantar o braço. Aí uma pessoa tocou no meu braço, não lembro quem era. Tocou e me perguntou se eu queria. Eu falei que sim, levantei a mão. Aceitei a Cristo e vivi aquela noite ali de forma inesquecível, assim, maravilhosa. E aí acabou lá para depois de meia-noite e eu nem vi a hora passar. Quando acabou, vamos do Espaço 2000 para Glebacê andando, porque dinheiro. Aí o meu pai do céu, que hora é essa? De meia-noite, velho. Eu vou andando agora para casa, velho. Quando eu dou 4, 5 passos, o vizinho que mora do lado da casa da minha mãe, Alisson, você tá aqui, Pô, vai de quê? Rapaz, aí andando. Bora de carro comigo, velho. Deus providenciou até isso, velho. Eu falei, rapaz, já me deu um crédito, né? Acabei de aceitar. Eu já começou a fazer mais milagres na minha vida. Aí fui pra casa, na semana seguinte a vizinha chamou a gente de novo para ir para a igreja. Eu fui. E lá decidi aceitar Cristo, né? Inicialmente na Igreja Batista em Monte Moriá. Ficava na frente do Dom Pedro, a igreja. Do outro lado, do lado do SEMA. Tinha duas igrejas do lado do SEMA. Uma igreja batista e uma igreja oriental, alguma coisa assim. Sim, lembrei. E aí olha que coisa, velho. Na frente do Dom Pedro, velho. E aí fui, aceitei. Na segunda vez que eu fui na igreja, né? Eu já tinha aceitado na marcha. E lá na igreja afirmei, né, publicamente, ali com as bênçãos do pastor, com orações, aceitei a Cristo e comecei ali minha caminhada com Cristo. E aí comecei todos os dias tinha reunião na hora do intervalo, lá no Dom Pedro. Além de ter o culto uma vez por semana, tinha, acho que uma ou duas vezes, não lembro se era todo dia, se era uma ou duas vezes, a gente se reunia na hora do intervalo e alguém levava a palavra para ministrar, né? Aí a gente ficava ali na biblioteca, ficava na mesa, aí a gente... Mas nessa época eu parei até de jogar bola. O intervalo. Eu frequentava a igreja, mas eu não era crente, não. Eu ia pro bar. Eu lembro. Eu não ia pro bar, eu frequentava a igreja. Eu ia pro bar, mas eu não ia pra célula, não. Eu lembro, rapaz, que fazem a gente a nossa adolescência ali foi... Não, isso aí é uma... Infelizmente, assim, eu não vou dizer... Hoje eu me arrependo. Acho que isso, até conversando assim com você, isso me fez lembrar, né? Refletir. Eu falo que na minha vida eu não tenho arrependimentos, mas olhando para trás, assim, eu lembro que pelas barreiras da religiosidade, né? Coisas que fizeram parte da minha formação, da minha identidade lá atrás, eu tinha até uma aversão mesmo, apesar de estar na igreja, né? Porém, era uma certa... Cara, religiosidade, a palavra é essa, religiosidade.
E falando aqui agora, me remeteu que, cara, realmente, agora eu lembrei, ali do lado dos banheiros ali, a galera se Isso, reunia, eu lembrei aqui agora, me veio um isso. flash aqui agora e realmente eu nunca participei, não lembro, não tenho lembrança, assim, de ter participado. Mas tá tudo certo, vamos Não, seguir, vamos sempre seguir. há tempo, né? Acho que quando a gente. Eu conheço várias pessoas que se converteram depois de uma certa idade e fica, poxa, velho, poderia ter me convertido antes, eu poderia ter feito isso antes ou aquilo. Bom, Deus sabe todas as coisas, claro que, como também ele sempre quis ser o único Deus e rei da nação, e o povo escolheu denominar um rei, né? Colocar um rei humano. Sim. Muitas vezes na nossa vida a gente também prefere escolher o mundo, né? Escolher aquilo que nos satisfaz nosso coração e muitas vezes a gente só vem perceber cair a ficha com um tempo depois, mas cada um tem seu tempo, né? Amém. Por isso que eu digo que eu fico muito feliz quando eu vejo o que Deus está fazendo na sua vida, né? O propósito que eu creio que Ele já tinha para a sua vida, mas que faltava você, de fato, né? Aceitar esse propósito na sua vida e eu tenho certeza que ainda tem muito, muito fruto ainda para colher dessa árvore aí chamada Caiobara. Amém, amém, para a honra e glória do Senhor. Alisson, o Gil está perguntando aqui quantos anos você tinha. Eu lembro que você era, acho que 1 ou 2 anos mais velho que a gente, né? Então isso aí deve É um ser. ano, É um ano aliás, é só? um ou dois, você é 93, né? 92, É 92. 92, eu sou 91. É, Um ano, é. foi um ano. Então isso aí Quando você eu me devia ter o quê? Uns 16 para 17, mais ou foi menos? 16, eu É. tinha 16 anos quando eu me converti. Eu, talvez Gil até lembre aí que eu sempre passava na porta da casa dela quando eu ia voltar para a igreja. Às vezes ela estava na porta de Benção, casa. benção. E nessa época aí eu trabalhava também já, né? E você passava ali de bicicleta. É uma rotina bem já puxada já. Ia para o trabalho, do trabalho ia para a igreja, depois ia para casa, bicicleta para cima e para baixo. Benção, benção. Meu irmão, beleza. Então aí você se converteu, né? E começou aquela caminhada. E vamos adiantar um pouquinho já mais para alguns anos na frente. Hoje você casado, já pai de família, né? Quando é que começa esse chamado aí, meio que ministerial, né, nessa liderança? Como é que foi esse processo? Como é que começou? Conta um pouquinho Então, pra gente. E também já conta um pouquinho desse trabalho que você tem feito com os homens aí na Igreja Batista Shekinah, em Camaçari, Bahia. massa, massa. Eu vou só fechar um pouquinho esse meu. Eu acho Claro. que eu tenho 2 ciclos, assim, até para as pessoas entenderem, né, o que me fez, por que que eu comecei em uma igreja e hoje eu estou em outra também, né? Assim, eu congreguei 7 anos na Igreja Batista Monte Moriá. Foi a igreja onde eu fiz e tenho muitos amigos e irmãos, né? Saí assim de uma forma muito amigável, a gente tem uma relação muito boa, tenho amigos que, né, a gente se relaciona até hoje. E passei 7 anos lá e no meu penúltimo ano ali foi um ano de muita instabilidade minha mesmo, né? A própria igreja assim vinha passando por umas situações um pouco difíceis, né? De pastor sai, pastor chega. Transição, Isso né? para Transição. algumas transições, isso para um adolescente pesa um pouco também, né? Mas me forjou bastante. Sempre tive apoio eu fui filho de muitas mães nessa igreja. Fui adotado por muitas mães. Minha mãe não é cristã, assim, congrega em uma igreja, né? Meu pai é falecido. Tem um, tem um ex-padrasto, na época minha mãe tinha acabado de se divorciar desse meu ex-padrasto. Então, assim, para mim, me converter também foi ser adotado de fato, ter uma relação com o pai. Acho que eu tenho no meu coração que é a primeira relação íntima mesmo com o pai, foi com Deus, né? Deus me ensinou a ser pai, ele foi meu pai, Glória a Deus. pai assim que me ensinou o que é ser homem também, né? Claro que eu tive referência, né? Meu ex-padrasto também me ajudou, mas Deus foi de fato meu pai, naquele que
me adotou e me chamou de filho, de fato. E quando eu estava na Monte Moriá, nessa época, comecei a trabalhar e me formei técnico, né? Técnico de segurança do trabalho. Né? Até na minha apresentação não falei, né? Mas eu sou técnico em segurança do trabalho acho que há quase 15 anos, há 14 anos. Sou técnico de segurança do trabalho e eu comecei até muito cedo, né? Comecei como jovem aprendiz na área de segurança do trabalho, já com 18 anos. E meu primeiro emprego, eu fui lá, né? Jovem aprendiz, auxiliar, técnico. Com 6 meses como técnico, a empresa perdeu alguns contratos, acabei saindo. E surgiu uma oportunidade de trabalhar em outra cidade, Valença, na Bahia, no interior da Bahia. Eu doido para trabalhar em outra cidade, né? Nessa instabilidade da igreja, fui. Né? Nessa que eu fui naquela, poxa, na dúvida, né? Ou será que eu continuo, não continuo na igreja? Fiquei aquele... Ainda cheguei a visitar algumas igrejas lá, não, assim, não fui muito bem recebido. Eu também já não... Sabe, acho que quando a gente quer muito, a gente não se importa muito com algumas coisas, né? Mas já estava meio assim, não fui muito bem recebido, acabei meio que ficando lá e cá. Aí com 6 meses trabalhando lá, tive a oportunidade de voltar de novo para Camaçari, né? Morei só, isso me fez aprender muita coisa também, né? Assim, viver, né? Só é diferente, você sabe como é. Quando eu voltei para Camaçari, eu já voltei sem querer congregar mais nessa igreja, né? Então aí passei aí um ou 2 meses assim naquela, procurava uma igreja, visitava, mas não estava ainda certo. E aí até uma amiga minha que estudou comigo no Dom Pedro, no modelo, porque é só para fechar também do Dom Pedro, até esqueci de falar, mas no segundo ano, quando acabou o ano, eu voltei para o modelo no terceiro ano. Ah, ok. E aí eu fui pro SEMA. E eu fui pro SEMA. Sim, então, eu fui para o Dom Pedro só para me converter mesmo, Glória a velho. Deus. Glória a Deus. Eu fui para lá só para Deus construir tudo aquilo ali. Eu me converti, voltei para o modelo, mas voltando ao trabalho, né? Então eu voltei para Camaçari e vi uma amiga minha postou, né? No Facebook, Orkut, Facebook, sei lá, da época, alguns eventos lá da Shekinah, da juventude. E o que mais me chamou a atenção é porque eu tinha ido em algumas igrejas que tinham adolescentes da minha época e a maioria não tava mais, né? Aquilo ali, falei, poxa, velho, cadê a galera da minha adolescência? Não tá na igreja mais, a galera saiu, isso pesou. E quando eu vi na Shekinah, a galera que da minha época da adolescência que ainda tava na igreja, eu falei, pô, velho, acho que vale a pena fazer uma visita lá. Então fui fazer uma visita na Shekinah, me apaixonei, né? Por paixão à primeira vista. Gostei muito da igreja, decidi congregar lá. E lá eu comecei no Ministério de Jovens, né? Assim, eu já tinha feito alguns trabalhos de evangelismo em honra e glória de Deus, um trabalho, depois que eu saí do Dom Pedro, né, que eu voltei pro modelo, a gente fez um trabalho evangelístico lá no modelo e fez também no Polivalente. Eu saí convidando alguns líderes de igrejas, né, de jovens de igrejas, de adolescentes e tal, e a gente fez esses 2 projetos. E nesses projetos eu conheci o pastor Alan. Aí foi quando eu fui para Chiquiná, eu encontrei ele também. Eu falei, pô, velho, as coisas foram, né, se encaixando. Eu falei, bom, eu vou ficar aqui. E aí comecei na juventude lá, né? A gente ainda estruturou alguns evangelismos. Mas eu sempre tive um espírito um pouco mais velho, né? Sempre gostei mais de estar com os mais velhos. Aí eu fiquei uns 2 anos na juventude e depois decidi fazer parte do Ministério de Homens da igreja. E como eu sou técnico de segurança, então o pessoal volta e meia me chamava para dar uma palestra, falar alguma coisa. Aí eu
porque eu já falava em público, né? Então, assim, pô, se ele fala, ele pode falar da palavra também. Sim. Então, eu sempre fazia alguma relação entre a Bíblia e a segurança do trabalho. Sempre fazia alguma, inclusive, eu estava até comentando com um amigo meu hoje que essa live aqui, eu acho que é até um pontapé, talvez uma força, assim, para que eu possa também estar desenvolvendo Amém. alguma coisa, né, nas redes sociais, e eu penso muito nesse tema. Eu gosto muito de relacionar o que a Bíblia traz, como, por exemplo, os 5S segundo a palavra de Deus. Eu gosto muito de fazer essas comparações entre o que a gente vê na segurança, meio ambiente e qualidade, né, que são as minhas áreas de atuação, e o que a Bíblia fala, porque eu acredito que todas essas ferramentas têm um fundamento bíblico, assim, o povo de Deus já tinha feito, ou Deus já tinha feito alguma orientação sobre tudo isso que a gente vê hoje. É Deus que dá capacitação mesmo às pessoas para desenvolver algumas ferramentas, mas que vem dele mesmo. Então, fui para Shekinah, fui para o Ministério de Homens, e com um pouquinho tempo, né, 1 ou 2 anos no Ministério de Homens, fui convidado a participar da liderança. Então, eu não era o líder, de fato, dos homens, mas participava ali da liderança junto com outros homens, né? E aí fui entendendo a rotina, fui conhecendo, fui contribuindo com o ministério. Graças a Deus, desde que eu entrei, os líderes que estavam à frente desenvolveram muito o Ministério de Homens. Não sei como é lá nos Estados Unidos, ou na sua igreja, ou nas igrejas que você vai, mas aqui na região, pelo menos uma sensação que eu tenho, é que o Ministério de Homens sempre é o menor ministério, né? Sim, bom, em algumas igrejas sim, né? Para quem teve a oportunidade de ler o livro, né? Ou no testemunho, quando eu contei no podcast, eu conto que o meu recomeço com Jesus, na verdade, foi um recomeço com um grupo de homens de uma igreja americana, um trabalho assim fenomenal que eles fazem, assim, de sábados pela manhã, 7 horas da manhã, às vezes tem 300 homens reunidos ali. Que massa, velho. É uma, assim, essa igreja em específico trabalha muito forte, mas realmente, em muitas igrejas que eu passei, aqui na Lagoinha de Sorocaba, onde eu congrego hoje, tem um trabalho bem sólido com os homens também, mas realmente, né, muitas igrejas acabam falhando, pecando nessa parte. E, assim, e não é nenhuma, vou dizer, uma falha da igreja em si. Acho que o homem ele tem um papel muito importante, né? Acho que todos dentro do corpo têm um papel muito importante, mas assim, o homem ele tem uma responsabilidade muito grande sobre a sua casa, e sobre sua família, e tanto que tem estudos também que falam que a família onde um homem se converte, a probabilidade de toda a família se converter é muito maior do que quando a mulher se converte ou quando um filho se converte, né? Assim, demonstrando a importância da autoridade de fato que o homem tem sobre a família. E isso não tem a ver com machismo, mas é com posicionamento mesmo, né? Organização que Deus criou de família, onde o homem tem essa responsabilidade. Eu acredito que o diabo, vendo isso, ataca mesmo os homens, né, para que não seja um ministério forte nas igrejas. E a gente precisa, de fato, abrir os olhos para isso. A gente precisa fortalecer os homens, né? A gente vê que os homens, assim, até culturalmente, têm aquela responsabilidade de manter a casa, né? Então, foca muito no trabalho, nos estudos, e acaba deixando, às vezes, um pouco de lado as atividades da igreja, né? A responsabilidade de trabalhar, desenvolver a igreja. E geralmente mulher nas igrejas sempre é fortíssimo, né? Você vê muita mulher. Sim. E aí, nesse período que eu entrei, a liderança que estava no Ministério de Homens desenvolveu bastante. A gente, sabe, fez um trabalho muito bom de desenvolvimento. O Ministério se fortaleceu bastante. E eu aprendi, né? Ao longo dos anos, passei uns 5 anos, né, acompanhando. E aí o líder dos homens, há 2 anos atrás, o líder que estava à frente, ele surgiu uma oportunidade de emprego para ele em uma outra cidade. Ele orou bastante,
o próprio pastor também orou junto com ele, e era tempo dele realmente fazer essa viagem, trabalhar fora. Era algo que já tinha sido confirmado por Deus, ele foi. E antes dele ir, antes de eu saber que ele ia sair, eu sempre fui muito ativo na igreja, na minha época da Monte Moriá. Sempre fui aquele adolescente que era pau para toda obra, velho. Se tinha que consertar o telhado da igreja, eu subia. Se tinha que lavar a igreja, eu lavava. Se tinha que carregar a mala de todo mundo para ir para o congresso, eu carregava. Se tinha que chegar mais cedo para arrumar, eu chegava. Se tinha que sair mais tarde, dormia na igreja, aí a gente dormia na casa um dos outros, todas as programações. Então, assim, eu era muito participativo. Tanto que nessa época de adolescência mesmo, 16, 17 anos, a gente organizava congresso, a gente organizava acampamento de adolescente fora. A gente realmente se dedicava bastante. Eu sempre fui assim, né? Sempre me envolvi muito com a igreja. Foi onde eu realmente perdi a minha timidez, de fato, né? Apresentava teatro, mesmo sem saber tocar, tocava no louvor. Tudo que precisasse, eu estava dentro. E já na Shekinah, quando eu já cheguei um pouquinho mais contido, um pouco ferido também, né? Sim. Pelo que a gente vai desgastando, vai sentindo um pouco ali. Então e como era uma igreja que também tinha muitas pessoas ativas, né? A Shekinah, graças a Deus, é uma igreja que tem muitos líderes, muitas pessoas ativas. Então também acabei ficando um pouco na minha zona de conforto, né? E aí, antes do líder sair, isso começou também a me incomodar, porque por mais que eu participasse do Ministério de Homens, na liderança e ajudasse em outros ministérios, eu achava que ainda estava muito aquém do que eu poderia fazer, do que eu poderia contribuir para a obra de Deus, e eu não sabia se o que eu poderia fazer era de fato, teria que ser na igreja ou evangelismo fora, ou o que você está fazendo, né, que sai dos muros da igreja. E aí comecei a orar muito a Deus. Deus, eu preciso que o Senhor acenda essa chama, que o Senhor me ajude, eu quero ser mais ativo, eu quero divulgar a Tua palavra, eu quero trabalhar mais, eu quero fazer o que eu sempre fiz, eu quero ser mais ativo. E orei. Naquela semana que eu estava orando muito sobre isso, era um fim de ano já, né? Geralmente fim de ano a gente fica mais reflexivo, né? Sim. A gente teve uma reunião, o líder chamou a gente para uma reunião, né? E aí nessa reunião ele divulgou que estaria nos deixando, né? E que iria para uma nova cidade, para um novo desafio. E na época quando ele estava falando, Deus falou muito forte ao meu coração para agradecer a ele por ter se colocado à disposição de Deus, por ter feito a vontade de Deus, porque o fato dele ter feito a vontade de Deus, ter se colocado à disposição, foi o que fez o nosso ministério desenvolver, amadurecer. E ao mesmo tempo que eu falava aquilo ali para ele, eu sentia Deus falando comigo também, velho. Era algo assim, sabe? Deus falou muito comigo quando eu compartilhava com ele. E na semana seguinte o pastor me mandou uma mensagem. Eu vou para academia muito cedo, né? 4h30, 5 horas já estou na academia. Aí quando eu cheguei... Rapaz, me passa essa unção aí, irmão. Tô precisando. É fácil não, velho. Rapaz, os primeiros meses... Passa aí. E voltar aquele ânimo que eu tinha quando a gente jogava bola lá no campo dos 46, treinava com Caramba! É mesmo, a gente treinava lá no campo de areia e ainda de noite treinava vôlei. Preciso voltar nessa unção da juventude aí, rapaz. Mas, perdão, continue. Rapaz, foi um misto de necessidade com gosto também, né? Porque, só um adendo aqui, um parêntese, né? Eu tive uma lesão na coluna e foi justamente quando minha filha nasceu. E aí me refletiu, rapaz, eu preciso me cuidar, né? Cuidar da minha saúde. Eu fiquei alguns dias sem poder carregar ela.
E aquilo ali chamou muita atenção. Eu comecei a praticar atividade física e o horário começou a se tornar uma barreira, né? Porque você vai trabalhar, vai para academia, você vai chegar em casa e eu precisava dar um suporte também, minha esposa, minha filha pequena, e eu falei, ó, então vou 4:30 da manhã, 5 horas, que aí a menina tá dormindo, minha esposa tá dormindo, não atrapalho ninguém e aí tem um dia também mais forte, né? E aí comecei a ir esse horário. Foi muito difícil, mas você consegue. Deus abençoe. Não, eu sei, consigo, eu consigo. Faça um esforço aí e consegue. E aí, voltando, né? O pastor me mandou uma mensagem quando eu voltei da academia. Alisson, preciso conversar com você. Quando eu vi a mensagem dele, eu já sabia o que era. E embora eu não tinha, assim... Acho que em uma escala de credenciados a ser o líder, eu não me via como nem top 3, né? Eu não me via, na verdade, eu não me via em nenhuma posição para isso, né? Até porque eu sou um dos mais jovens, né? Mas na hora que ele mandou a mensagem, eu sabia que era isso. Falei, poxa, o pastor vai me chamar para ser líder. E já tinha um vice-líder na época, e naturalmente o vice seria o líder e eu seria convidado, mas eu até comentei com minha esposa na época, falei, rapaz, eu acho que é para ser o líder mesmo. Eu acho que é para ficar na liderança. E aí, quando eu fui conversar com ele, ele falou comigo, eu falei, pastor, Deus já tinha falado no meu coração. Deixa eu te interromper rapidinho aí, tem uma mensagem de Tirene aí, ó. Minha mãe mandou uma mensagem para você, ó. Deus te abençoe pelo seu temor a Deus. Amém, minha tia. Quanto tempo, hein? Já fui algumas vezes na casa da senhora, não sei se a senhora lembra de mim. Lembra, ela lembrou hoje. Já fui lá no centro, né? Fui algumas vezes fazer trabalho lá. Glória a Deus, obrigado aí pela frase. Então, e aí eu aceitei, né, o desafio de estar à frente dos homens. E de lá para cá vem amadurecendo, né, desenvolvendo bastante, aprendendo muito. Deus vem trabalhando em muitas áreas da minha vida, profissionalmente também. O meu primeiro ano de liderança de homens foi um ano muito puxado no trabalho também, onde quando o Gil contou o testemunho dela, eu até me identifiquei um pouco, porque foi um ano bem difícil lidar com algumas pessoas, mas eu entendi que era um processo necessário para eu amadurecer. Eu precisava passar por aquilo para crescer como homem, como profissional, como cristão, principalmente. E Deus foi mostrando a cada situação que era necessário, que Ele era comigo. Assim como até recentemente deu até uma ministração sobre isso, quando Eliseu ele começa a revelar a estratégia do povo inimigo, né, que tentava atacar. E aí o rei ficou, rapaz, o que está acontecendo? Tem alguém aqui que está contando, né, os nossos planos. E aí um dos soldados falou, o rei, não, lá tem um profeta que Deus revela todos os nossos planos. E aí o rei, não, então vai pegar esse homem lá, traz ele para cá. E aí mobilizaram todo o exército, chegaram lá na casa dele, rodearam tudo. E aí, quando ele saiu de manhã com o servo do lado, o servo se apavorou, né? Meu senhor, o que a gente vai fazer? Esse exército todo ao nosso redor. E aí Eliseu, com muita calma, acalmou aquele servo e orou a Deus e pediu para que abrisse os olhos dele e ele enxergasse o exército de Deus que estava presente ali e queria proteger eles. E aí, naquele momento Deus concedeu o pedido de Eliseu e ele enxergou o exército de Deus com cavalos, com carruagens de fogo e todo aquele exército. E ali o servo, né, confortou seu coração e viu que o Deus que é por nós, né, ele é poderoso e grandioso e ele pode vencer toda e qualquer batalha por nós. Amém. E esse período que eu vivi foi de muitas batalhas e Deus foi me mostrando que era comigo, que é comigo. E aí eu aprendi muito. Nesse ano, o pastor conversou comigo, né? Eu tinha orado bastante a Deus e me fez o convite, né, para
me tornar um seminarista da igreja. Eu aceitei, né? Eu creio, assim, desde novo, Caio, que algumas pessoas sempre me falavam, né? Teve uma época mesmo que eu fiz um curso, né, de eu aprendiz, a galera, todo mundo só me chamava de pastor. Era pastor pra lá, pastor pra cá, e volta e meia sempre alguém me perguntava, né? Poxa, velho, por que você não é pastor e tal? Assim, é algo que eu ainda estou aprendendo, né? Estou no seminário, estou descobrindo o que é ser pastor, é uma responsabilidade muito grande. Creio que Deus vai conduzir, de fato, se é para eu ser, de fato, um pastor, que tipo de pastor eu devo ser, o que ele tem para mim, mas é algo que é uma construção, que a gente tem que ter paciência, o tempo de Deus é diferente do nosso, né? É uma coisa que eu respeito muito o tempo de Deus, a vontade dele, coisa que eu oro muito, assim, e eu tenho muita preocupação de fazer a vontade de Deus e não a minha. Amém. Então, eu me preocupo, às vezes eu até, como homem, falho em algumas decisões, que a gente precisa também ter coragem para algumas decisões, mas eu sempre peço a Deus que me dê sabedoria para tomar sempre a atitude, ter a unção da atitude também, né, de Deus na minha vida, que eu possa de fato fazer a vontade dele. E eu creio que está sendo construído, e assim eu venho desenvolvendo, né, nos homens. Agora a gente está fechando o segundo ano, desculpa, na liderança dos homens, e graças a Deus está sendo maravilhoso. Benção. Muito Glória bom. a Deus. Glória a Deus, meu irmão. Eu tenho duas perguntas aí, a gente já caminhando já para o final da live. A primeira é: a igreja Shekinah, ela fica na Inocop? Próximo, na Piaçaveira. Na praça, perto da Chame Pizza. Lembrei, porque então, lembrei agora, que eu lembro que eu tinha essa lembrança que era perto de uma pizzaria, mas eu não lembrava perto de qual era. Benção, lembrei aqui pertinho agora. da Inocop. É por isso, lembrei. Quem for da Piaçaveira e região aí, Camaçari, quiser fazer uma visita. Aí, ó, já convidar. Quarta-feira, 19 horas e domingo, 18 horas, tá bom? Inclusive, amanhã vai ter ceia, né? Um culto maravilhoso. E semana que vem vai ter um culto muito especial de Natal. Benção. Glória a Deus. Benção. A segunda pergunta que meu amigo aqui, meu irmão, Leandro Barba, perguntou, né? E eu falei para ele, eu vou deixar o convidado responder, porque eu acho que você tem mais experiência do que eu nessa área, né? Ele perguntou aqui: na Bahia é de fato difícil mesmo o evangelismo? Como que é essa parte aí de fazer a obra evangelizar? Realmente é um campo mais difícil, os desafios que tem? Como que é essa questão aí? Como é o nome do irmão? Leandro Barba, é o Barba. Todo mundo chama ele de Barba, é o homem. Grande Barba, né? Tô sem barba, né? Por enquanto. Então, Leandro, aqui eu não creio dessa forma. O povo baiano, na verdade, é um povo muito receptivo. Eu acho que é uma das grandes características, principalmente da região, a capital, região metropolitana. As pessoas são muito receptivas de forma geral. E o evangelismo aqui, as pessoas são bem receptivas. Eu acho que nós, como cristãos, que de fato precisamos nos dedicar mais a isso. Inclusive, nossa igreja, nós temos, além do trabalho missionário que a gente tem aqui na região, né, de evangelismo e tudo, a gente tem um trabalho muito bom no interior da Bahia, em Novo Triunfo. Inclusive, eu tive lá no mês retrasado, tive a oportunidade de ministrar lá. Inclusive, esse ano foi o ano que eu comecei a ministrar na igreja também, né? A pregar na igreja. Eu também. Ô, glória! Desafio grande, hein, velho? Lá nos Estados Unidos. Aqui na Lagoinha, eu tô chegando agora, eu tô no tempo de chegar, né? Tô andando na terra, mas lá nos Estados Unidos eu também. Tudo a seu tempo. Não pode chegar já na janela, né, velho? Já quer sentar na janela, calma. Mas aqui na Bahia, Leandro, eu vejo assim, que na verdade, como todo lugar, tem pessoas com coração duro, mas eu vejo as pessoas receptivas, dispostas a ouvir de forma geral, né? Claro que tem pessoas que são mais educadas, pessoas menos educadas, mas acho que a provocação vai para nós como cristãos, o que a gente tem feito para evangelizar. Eu sempre falo lá nos homens que a gente tem que falar a tempo e a fora de tempo mesmo.
A gente, em qualquer conversa, a gente tem que aproveitar a oportunidade de citar alguma coisa relacionada ao Evangelho, por mais que, claro que a gente tem que ter a sabedoria para não nos tornar inconveniente, mas temos que, de fato, ter sabedoria para que as pessoas, ao ouvir, possam, de fato, refletir sobre o Evangelho, possa ver em nós o exemplo de Cristo, porque a nossa vida, de fato, já é uma ministração, já é uma pregação, né? Já é um evangelismo. E quando a gente fala, a gente dá a oportunidade de alguém chegar para a gente pedir uma oração, também pedir conselho para a sua vida conjugal, para a sua vida como homem, como jovem. Então, eu vejo que a provocação maior para nós, como cristãos mesmo, de levantar a manga, vamos para a rua, ou no meu ambiente onde eu estou, no meu trabalho, seja lá onde for, eu conseguir pregar para as pessoas e falar de Deus. Eu acho que essa questão, né, do Leandro aí é uma imagem que muita gente tem. E, assim, eu acho que não tem como negar que existe, sim, né, os desafios pela questão da cultura lá de trás, da formação do Estado da Bahia, da questão do sincretismo religioso que existe, né, entre o catolicismo, outras religiões aí de matriz africana, a cultura africana muito presente que tem lá. Existe, sim, uma certa resistência. Nós que entendemos também do mundo espiritual, entendemos as potestades que lutam, querem tentar impedir, né? Mas eu acho que eu concordo com o Alisson, Barba, só contribuindo um pouquinho por alguém que passou a maior parte da minha vida, eu passei na Bahia, né? Então o povo baiano realmente ele é receptivo, ele te ouve, ele vai te ouvir, ele vai te abraçar, ele vai parar para te escutar. E, então acho que é nivelado, ao mesmo tempo que tem um desafio muito grande, mas as oportunidades são muito grandes também. E como o Alisson falou aí, é de nós nos dispor, né, nos colocarmos com esse coração de servo aí que ele tem falado, cumprir o vinde, né, e também cumprir o id, né? Glória a Deus. Benção. Meu irmão, caminhando aqui para o final, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final aí, não sei, algo que o Espírito Santo ministre ou já ministrou o seu coração, para todo mundo que está aqui ao vivo, já deixando também o meu agradecimento a todo mundo que está ao vivo, os que vão assistir gravado depois, dá espaço aí, dá lugar, deixa uma mensagem final, e se você puder encerrar com uma oração para nós também, vai ser bênção. Amém, amém. Também, né, agradecer mais uma vez, por muito massa essa experiência. Eu creio e peço para que você ore por minha vida, para que Deus possa me dar coragem, eu possa de fato também estar seguindo o seu exemplo. Dizer que eu admiro, até fiz um comentário em uma das suas postagens lá dos cortes, né, da última podcast que você participou. Acho um tema muito interessante e tem a ver com o que eu vou falar também, porque a gente tem muitas barreiras, né? E o jovem, na nossa época, já tinha muita dificuldade. Imagine hoje com acesso a tanta coisa que dá prazer, né? E que mexe com os prazeres que nos afastam de Deus, né? Que a nossa natureza pecaminosa é o que de fato nos afasta de Deus. E alimentar o corpo, né, desses prazeres enfraquece o nosso espírito, né? Então, até parabenizar pela coragem de estar falando sobre esse tema. É algo que nós na adolescência vivemos, né? Falo por mim também, né? E na igreja, eu fui aprender na igreja sobre sexualidade, sobre o que é ser um homem de verdade, né? E a gente não tem essa cultura de nossos pais nos orientar e acaba acontecendo muito do que você falou também e que gera um impacto muito grande quando a pessoa se casa, né? Ou até evitar a formação de uma família e tudo. Então, hoje, eu casado, graças a Deus, olho para trás, vejo o quanto Deus foi bom comigo e deixo essa mensagem para os jovens, adolescentes, aqueles que ainda não são casados, aqueles que até quem são casados também, mas que a gente possa, de fato, colocar Cristo em primeiro lugar em nossas vidas. Hoje eu sou pai, né? Tenho uma filha de 4 anos. Vejo a responsabilidade que eu tenho sobre a vida dela, de ensinar, de orientar. É coisa que eu não tive, mas Deus me ensinou, né?
Como falei, tive várias mães na igreja que me cuidaram de mim, me orientaram. Eu tive irmãos, amigos mais chegados que irmãos. Tive irmãos mais velhos, irmãos mais novos, aquelas pessoas que me colocaram assim debaixo do braço. Falaram, não, velho, você vai comigo aqui, vou te ensinar. Alguns até diziam, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Mas foram pessoas importantes na minha vida, pessoas que hoje são até padrinhos de casamento, pessoas que me ajudaram muito na minha caminhada. E para o jovem eu deixo a mensagem que é: não negocie o evangelho, não negocie a palavra de Deus, não negocie sua fé, permaneça firme em Cristo. Por mais que para o mundo a gente está vivendo a contramão, pode ter certeza que no fundo, no nosso coração, o sentimento é de alegria, de preenchimento, de realização. O único vazio que do nosso coração nada preenche é o espaço de Deus, é o espaço do Espírito Santo. Então, é muito bom quando a gente tem essa experiência de saber que tem um Deus que cuida de nós, que nos ama, que nos orienta. Quando a gente vê a cada testemunho, como a gente vê aí nas lives, do quanto Deus é poderoso, do quanto Deus restaura. O tempo aqui é curto, eu poderia falar vários milagres de Deus na minha vida, mas o maior de todos é a restauração da minha vida e também a oportunidade de ser pai, né? Não contei aqui, mas eu não tinha. Na verdade, eu tinha 0, alguns por cento de chance de ser pai. Foi um grande baque assim na minha vida, né? Desde a adolescência eu pensava muito sobre ser pai. Inclusive eu me esforçava na escola pensando nisso, em ser um exemplo como pai. E me ver nessa situação foi bem difícil. E quando eu já estava me conformando, falei, ó, se a vontade de Deus, a vontade dele é melhor. Fiz uma cirurgia, fiz alguns tratamentos, mas Deus me deu essa oportunidade da minha filha vir, né? E graças a Deus, com muita saúde, uma grande bênção na minha vida. 4 aninhos de muito aprendizado com ela também. E assim como Deus fez um milagre na minha vida, pode fazer na sua. Amém. Seja nessa área da vida ou qualquer outra área da vida, Deus ele pode nos restaurar. E mesmo que tenha um espinho em nossa carne, como foi o caso de Paulo, que ele tinha um espinho na carne, uma doença que ele não revelou, mas que Deus fez para que ele entendesse que Deus era soberano sobre a vida dele. Por mais que a gente passe por dificuldades, isso deixa essa lição para a gente, né? E eu, como cristão, também tenho dificuldades, a vida não é só flores, mas o fim, né, é o que conta. E eu tenho certeza que nós vamos estar na glória ao lado do Pai, com Ele, né, aproveitando do melhor de Deus. Então, que a gente possa se firmar nisso, que a gente não negocie nossa fé, a gente permaneça firme, porque o melhor de Deus vai acontecer em nossas vidas. E o vazio que há no nosso coração, Deus vai preencher e vai nos fazer, de fato, felizes. Amém, amém. Glória a Deus, meu irmão. Pô, vamos estar orando? Hã? E daqui a pouco a gente ora aí, né? Sim. Estou aqui só te agradecer novamente. Agora que eu vi aqui da tua esposa, é PD. PD. Quando eu vi PR, então já... PD. Profetizando também? Já foi profetizado aí, viu, Mayara? Mayra Vanessa, minha esposa. Todo mundo confunde o nome dela. Ou chama de Maíra, ou é Mayra. Mayra. Pronto. A gente chama ela de Maria também, tadinha. Mas é Mayra. Deus abençoe. E ela é pedagoga, por isso é o PD. O PD. Entendi. Ela é pedagoga. Deus. Bom, queria te agradecer de novo por ter aceitado o convite, né? Você já vai orar em sequência pra gente, mas eu já vou fazendo as minhas palavras de agradecimento aqui. Tenho um grande desejo, uma grande vontade minha de estar em Camaçari o mais breve possível,
com certeza Deus há de criar uma oportunidade para estar aí congregado com vocês também na igreja. Amém. Rever Rafaela também, eu lembro muito de Rafa. Alan, Convida ela, rapaz. Manda Hã? mensagem pra ela aí. Convida ela aí pra fazer uma live. Pois é, rapaz, pois é. Acho que eu não sei se eu tenho ela aqui nas redes sociais, eu não lembro, mas eu Eu lembro acho que dela. eu não sei se eu mandei pra ela, velho. Eu Mas eu tenho botei na ela. minha rede. Eu sei que a gente se segue, acho que no Facebook, porque é daquela época, né? Mas no Instagram eu não tenho certeza. Na verdade, eu nem lembrava que ela era casada com o Alan e desse trabalho que foi feito lá no Dom Pedro. Não lembrava. Mas, com certeza, eu creio que Deus vai criar esse caminho, essa preparação, essa oportunidade. Vai ser um prazer estar aí com vocês, te rever, dar um abraço. A gente reunir aquela galera também, quem sabe, e aí criar uma oportunidade para evangelismo, né? Nossa galera lá, Tairan, Murilo. Mandei para todo mundo, mandei no grupo. A galera até deu uma resenhadinha, né? Ah, vocês têm? Eu não sabia. Eu não tem que um me grupo aí do grupo. Terceirão. Eu nem fui do terceiro ano, né? Mas. Tem que me adicionar no grupo lá, hein? Ah, pô, eu pensei, nem sabe, porque essas mudanças de número, né? Sim, sim. Mas de novo, te agradecer, né? Fico feliz, fui edificado aqui, tocado por saber tudo isso que Jesus tem feito na sua vida, conhecendo aqui a tua esposa ainda pela live, né? Mas tem sido um momento de reencontros, até mesmo esse trabalho, sabe? Reconexões com o Gil, com o Leandro, que esteve aqui semana passada, com você, com outras pessoas também. Então, também vejo Jesus nisso daí, sabe? Essas reconexões. E aí, ó, Barba tá te convidando aqui para vir conhecer e comer a melhor coxinha do Brasil, para quem não sabe, da Padaria Real aqui em Sorocaba. Já tá feito o convite aí, Barba. Eu pensei que era pastel, que era referência, a coxinha também. Não, aqui em Sorocaba é a coxinha da Real, a coxinha mais famosa do Brasil. Tá? Pô, velho, comida comigo, velho, magrinho, que eu sou magro falso, né? Eu como muito. Mas é isso, te agradecer e faça aí uma oração pra gente, também deixo o encerramento aí da nossa live, amém? Amém, amém. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, meu Deus. Conversar um pouco sobre o Teu Evangelho, sobre tudo aquilo que o Senhor faz em nossas vidas, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus, que o Senhor possa estar restaurando vidas, meu Deus, que através dessa live, desse vídeo que ficará à disposição para outras pessoas verem, meu Deus, que a qualquer momento, meu Deus, seja daqui a 1 ano, 2 anos ou a 10 anos, que o Senhor possa estar restaurando vidas, meu Deus, que o Senhor possa estar usando, meu Deus, tudo que foi dito aqui para a honra e glória do Teu santo nome, meu Deus. Nenhuma obra nossa, meu Deus, mas a obra é do Senhor, meu Deus. Toda obra é feita por Ti, meu Deus, e que o Senhor continue nos usando a vida de Caio como um canal de bênção na vida das pessoas, que o Senhor possa nos usar como instrumento, meu Deus, de restauração de vida, de lares, de famílias. Pai, que em nome de Jesus possamos ser homens, meu Deus, conforme a Tua vontade, meu Deus, que possamos reunir as características de Cristo em nossa vida, meu Deus, que não venhamos negociar nossa fé, meu Deus, que possamos permanecer firmes em Tua palavra, meu Deus, que Teu amor e a Tua bondade venha resplandecer através de nossas vidas, meu Deus, que possamos ser de fato sal e luz na terra, meu Deus. Senhor, abençoe o canal de Caio no YouTube, o canal no Instagram, em todas as plataformas, em rede social, meu Deus, onde quer que ele for, que o Senhor seja com ele, meu Deus. Teu Santo Espírito esteja usando a boca dele, usando também a minha boca e a boca de todos aqueles que participarem desse projeto, meu Deus, para que o seu nome seja glorificado e exaltado, meu Deus. Pai, eu peço e já agradeço por tudo que o Senhor faz e fará em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus. Agora é aquele momento da live que a gente tira aquela foto, Alisson. Então eu vou pedir para você um pouquinho mais para trás, porque aí perfeito, como é que fala? Você vai caber certinho na imagem. Enquadrar, né? Enquadrar. Rapaz, tem 2 meses só que eu voltei. Às vezes tem algumas palavras que fogem ainda para Pessoal, então aquele momento, você que está aqui pela primeira vez, onde a gente vai tirar uma foto, um print, e você vai postar nos seus stories.
você vai marcar a mim, Caio Obara 3, vai marcar a Alisson também, e nós vamos te repostar nos nossos stories, tá bom? Para ficar marcado, registrado esse momento, esse encontro, para a gente se lembrar sempre, beleza? Deixa eu tirar os comentários aqui. Deixa eu tirar os comentários. E a gente vai tirar essa foto e guardar essa recordação. Vamos lá, vamos lá. Pronto, Alisson, no 3, no 2, no 1, aquele sorriso bonito. 3, 2, 1. Opa, voltou. Travou um pouquinho aqui que foi passar o Mas áudio. deu certo? Deu certo, deu certo, deu certo. Gente, de novo, Valeu. posta a foto aí nos seus stories, nos marque que nós vamos repostar você. E já quero deixar aqui o convite, você que está aqui ao vivo, me siga, você que me segue, não segue o Alisson, segue o Alisson aí também. Na próxima terça-feira, às 20 horas, vamos ter live. É um dia antes aí da véspera do Natal, mas vai ter uma live muito especial com o pastor Tiago, lá do Paraná, faz um trabalho incrível nos presídios, um testemunho fortíssimo também, e a gente vai estar junto aqui para mais uma terça-feira. Essa série de lives está chegando no final, faz de novo, mas janeiro já tem coisa nova para a gente aí também. Alisson, meu irmão, Deus abençoe, oro pela sua vida, você ora para mim, e juntos vamos orar pelo nosso São Paulo, porque é só misericórdia de Deus, beleza? Rapaz, fala isso não, velho. Mas vai dar certo. Uma hora Em nome de Jesus. Tamo junto, irmão. Deus abençoe. Valeu, um abraço grande. Grande abraço, velho. Tamo junto, velho. Você mora no meu coração. Te amo, velho. Te amo também, meu irmão. Você faz parte da minha história. Tamo junto. Amém. Tchau.